Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e ligue para crescer com ela. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, hoje no Filé do Zezé. O Filé do Zezé que tá cheio de promoções, e quem sabe dessas promoções todas é o Gil. Vem cá, Gil, corre aqui. Não pode demorar, tem que ser agora. Larga tudo, vem pra cá, pega o microfone, entrega pro Gil, parece até descrição de jogo de futebol, mas diga aí, quais são os jogadores que estão em campo agora aqui dentro do Filé do Zezé? A cerveja? Eu vi a Devassa, a Skol, a Antártica normal e a original. Tudo no ataque? Tudo no Black Friday. Muito bem. A gente tá... A original tá R$ 6,90. As outras três tá R$ 5,50. Temos uns parmegianos de frango por R$ 29,90 para duas pessoas. Muito bem. Que mais? E rodízio de pizza. Muito bem. Toda noite? Todas as noites, música ao vivo. E agora o mais importante, terça-feira aberto? Todas as terças. Tá aberto também. Segunda. Todas as segundas, rodízio de pizza R$ 17,90. Muito bem. E põe a música ao vivo nisso, com certeza. Né? Dá um abraço no Scavuzzi. Faz muito tempo que eu não vejo o Scavuzzi e o Ricardo. Então chame ele para ele vir aqui. Não é, rapaz? Eu tô com saudade dele, ele nunca mais veio aqui. Sérgio Craveiro. Oxe, ele tá pensando que eu vou agarrar o Scavuzzi a qualquer hora dessa. Vem cá, Scavuzzi, vamos conversar. Não, Ricardo? Aí. Eu tô tendo o prazer enorme de receber Sérgio Craveiro. Sempre tenho o prazer. Porque ele, quando vem aqui, ele soma. Ele discute os assuntos nacionais, regionais, locais, com uma maestria fantástica. O Sérgio, que é uma pessoa que eu acompanho há mais de 20 anos e que progresso, que coisa bonita. Eu não estou falando de progresso porque passou a ser um empresário, depois um empresário maior. Não é nada disso, não. É o progresso da linha de pensamento cada vez melhor. Tudo bem, Sérgio? Como vai você? Como é que tá, Geraldo? Prazer renovado sempre estar aqui. Bater um papo no bate-papo é muito salutar, é muito inquietante também. E para você é uma velha história também, né? Nós, desde do Rio Grande do Norte, que estabelecemos essa rotina, 96. Né? Praticamente 2 vezes ou 3 vezes ao ano, no estamos mínimo, aqui, no mínimo, conversando. Mas é sempre um prazer renovado. Prazer é meu, Sérgio. Me diga uma coisa, eu gosto sempre de começar com você, sabendo você, inclusive, que viaja muito por esse Brasil. Pede para diminuir aí. Como é que você está enxergando esse Brasil de hoje? Politicamente e economicamente, porque aí, inclusive, eu queria até que você tocasse nisso. Está havendo um choque impressionante e até interessante, né? A economia, sei lá, melhorando e a política cada vez mais lá embaixo. A gente diz aqui o seguinte, que às vezes há pessoas erradas que fazem coisas certas. Nós temos uma apropriação hoje de um governo completamente desestruturado moralmente, eticamente, rodeado de escândalos, um Congresso que dá suporte também no mesmo nível, praticamente falando, ou pior, tá? Mas com algumas condutas da ponta econômica correta, tá? Atacar algumas situações que estão sendo atacadas só se nós tivéssemos um quadro de um político que não tivesse mais ambição de voltar à política. Perfeito. Tá certo? Então, dentro desse quadro, é um quadro que a gente certamente, isolando ele, a gente não vai perceber isso em eventos muito primários, ou seja, a gente não pode observar isso, ter esse observatório em outras unidades no mundo, né, outros países no mundo, mas está ocorrendo esse fenômeno aqui, um descolamento da economia da política, mas isso não vai acontecer por muito tempo.
Tá? A economia é um jogo que na verdade... É político. Ele é político e na verdade também não é, sabe por quê? Porque tem algumas regras que você não... A economia em si, ela não é um conceito de ciência a priori. Certo. Você não tem como isolar seres humanos no laboratório, jogar um princípio econômico e ver como eles reagem. Perfeito. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Então, há um descolamento. Mas o que acontece? O mercado, ele trabalha em um sistema prospectivo. Ele projeta para frente e aí gera-se uma aposta. E vamos dizer o seguinte, as apostas são que realmente nós teremos uma reforma previdenciária. Realmente nós poderemos ter uma reforma trabalhista. E nessa perspectiva, nessa prospecção, o ambiente econômico atual melhora. Mas essa aposta tem um limite também. Vai chegar um certo momento em que, se não ocorrer essas situações, ela volta a se integrar com a política e nós vamos ter um caos bem mais avançado. Não, e paralelamente também existem algumas coisas, alguns pontos específicos, ou seja, os famosos pontuais, que mexem muito com a cabeça do povo, porque ele entende mais que a gasolina está subindo do que o Selic esteja mais baixo. Por exemplo. Os dados hipotéticos que a gente pode jogar, a gente diz assim, por que a população, vamos colocar aqui um ambiente para você que está em casa nos vendo, e diz o seguinte, eu posso ter um ambiente político uma projeção de gasolina R$10, mas você vai dizer, oxe, que loucura. Não. Há escolhas que vão significar isso. Nós estamos tendo um ambiente projetado no embate político do próximo ano entre duas forças que são, digamos assim, são as pontas das extremidades desse sistema. Altamente antagônicas. Então nós temos, o que o PT é tão incompetente, o Lula é tão ladrão, desculpe dizer, que as coisas acontecem no Brasil de uma forma que a gente não pode gerar. Existe um Bolsonaro hoje por uma incompetência de um Lula. Não tenha dúvida. É um fenômeno, tá entendendo, que tem pai. Bolsonaro tem pai, chama-se PT. Então, é a radical direita, tá entendendo? Voltando, e mais ou menos a perspectiva do ser brasileiro que pensa que alguém pode sair, ser ungido por Deus e vir resolver todos os nossos problemas. Ou seja, então assim, é a extrema direita e a extrema esquerda. E aí a gente tem uma convergência de centro, mas em um Estado extremamente ineficiente e de alto custeio. Eu vou colocar aqui um quadro para você, só para você ter uma percepção melhor do que eu estou falando, que a gente pode aprofundar isso numa racionalidade mais filosófica. Okay, mas eu vou colocar para você. Vamos lá. Por que não funciona? Vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer o seguinte. Eu acabo de sair daqui, Geraldo, e vamos dizer que eu seja assaltado e leve meu celular aí na frente. Muito bem. Aí eu vou a uma delegacia... Tomara que não. Eu vou a uma delegacia próxima... Entro nesta delegacia e digo, olha, acabei de ser assaltado e o meu celular foi assaltado. Vai fazer lá a ficha de ocorrência e o que é que vai acontecer? Eu vou dizer, olha, mas o meu celular tem rastreador. Eu posso mostrar onde está meu celular. Olha, aqui ele está no Jacintinho. Muito bem. Na Grota do Cigano. O policial que está me atendendo vai dizer, doutor, eu não vou lá não. Não. Eu não vou lá não. Agora, o que vai ocorrer com esse policial por não me atender? Ele vai perder o emprego? Não. Ele vai diminuir o salário? Não. Ele vai ter algum tipo de custeio privado pela não produtividade dele? Não, mas se ele for, ele vai estar botando a vida dele em risco. Isso, mas espera aí. Mas o que é que acontece? Eu pago com um revólver na cabeça o imposto para ter um serviço de segurança. Não tenha dúvida. Tá certo? Eu pago, não é gratuito. É verdade. Tá certo? Mas o que é que acontece? Eu sou obrigado a usar aquele serviço incompetente. Perfeito. Tá certo? Então, o que nós temos que ver é o seguinte, a ineficiência de tudo que está acontecendo, como você disse que você não entende do Selic, mas entende do preço do combustível, é que você está pagando por isso tudo e não está recebendo absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. E até que você se convença que você, desculpe dizer a palavra, é um otário, como eu sou um otário e você é um otário, esse Estado permeado de corrupção, sem nem dar uma satisfação. Vamos dizer agora o seguinte, eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte, a partir de amanhã você só vai fazer compras no macro. O governo só permite que você faça compra no macro. E você vai ter que pagar no café lá R$12 no quilo. Você vai dizer, isso é um absurdo. Mas como é um absurdo se eu tenho que consumir uma justiça que não funciona? Se eu tenho que consumir uma polícia que não funciona? Se eu tenho que consumir uma escola que não funciona? E tem mais dentro desse princípio dessa ditadura, isso não é democracia, é ditadura. Porque você diz assim, poxa, eu quero criar meu filho, mas eu quero criar num colégio que não venha com essas ideologias. Muito bem. Aí eu digo assim, você tem toda a liberdade de tirar ele da escola pública e bota na escola privada. Mas todas as duas estão subjugadas à ditadura do MEC. Aí eu digo, poxa, eu quero criar meu filho em casa, aí você é preso. É preso, exatamente. Então qual é o conceito de liberdade que nós estamos trabalhando? Nenhum, é zero.
tá? Você me obriga a consumir aquilo que eu não quero consumir, paga caro e você não me entrega. Verdade. Então, é esse o princípio que eu acho que tem que ter maturidade no debate, tá? Não adianta vir Bolsonaro, não adianta vir Lula, não adianta vir Huck, que aí aparece outro salvador da pátria, tá certo? Não adianta nada, porque uma entidade e um poder não muda absolutamente nada dentro de um contexto social. Eu conversava na sexta-feira com o Omar Coelho, que agora é o presidente do Podemos aqui, e a gente conversava exatamente dentro desse tema que você está colocando. E um dos aspectos a mim me parece que o grande problema desse Brasil é cultural mesmo. E para mudar isso, vai uma geração ou vão 2 gerações à frente, em termos da cultura eleitoral. O que você me diz? Olha, é um tema interessante que você está pegando, tá? Nós fomos criados dentro de uma geração dizendo o seguinte: nós fomos descobertos por portugueses e colonizados por portugueses. Não está aí a raiz do nosso problema, essa capacidade fluida de se corromper facilmente, não é originário deste pequeno país ibérico. Uma coisa que vocês precisam entender: no final do século XIV, começo do século XV, nós tínhamos praticamente um poder arbitrado pela Igreja, onde o domínio econômico, ou seja, o sistema financeiro, era desenvolvido por uma corrente chamada os Templários. Guarda o que você está falando, para depois dos comerciais. Pois não. Mas guarda. Tá certo, a gente continuar esse outro capítulo. Vamos lá, lembrando a vocês rapidamente, muito rapidamente. Do Larry Steel Frame é a melhor maneira de construir, você já sabe, liga para o Eurico Tenório, que essa estrutura de aço leve está levando realmente as coisas a acontecerem. Ao Gás Conforto, já sabe, lá no Passeio Estela Maris, a Ecoprime, na Deputado Zelage, lavando seu carro com meio litro de água, entregando o carro zerinho, zerinho. O buffet Taça de Cristal, que vem aí em 2018, com novidade que não acaba mais. A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé disputando bate-papo. Uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Outro dia, essa foi interessante. Outro dia eu disse: olha, é o seguinte, vai ser... Eu fazendo o comercial, viu? Eu virei dos dois e disse assim: não esqueça, vocês vão pro Filé do Sertão ou então para a Bodega do Zezé. Misturei as duas coisas, porque tudo está no meu coração. Isso é muito importante. A Sancar Veículos, que é do nosso amigo consultor de veículos, que todo mundo conhece, o famoso Neto Alto, e que está dentro do pátio de um supermercado, do Sam's Club. É um acordo, um negócio interessantíssimo que ele fez com o Sam's Club, então vale a pena. A imprensa oficial Graciliano Ramos, para deixar bem claro para vocês, a antiga CEPAL, que tem como seu maior cliente o governo do Estado, mas que também trabalha para a iniciativa privada e trabalha maravilhosamente bem, com equipamento de primeira geração, fantástico. É de primeira sem segunda. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
Ok. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o meu querido amigo Sérgio Craveiro, empresário, um homem que tem uma visão muito interessante das coisas, até porque é profundamente analítico. É uma das suas qualidades, não é, Sérgio? Você sempre foi analítico, né? Em tudo. Mais cerebral, né? Olha o microfone. Mais cerebral. Eu gosto de perceber que o efeito tem que ter um senso prático. Não tenha dúvida, né? não tenha O dúvida. efeito tem que ter um senso prático. A razão dele existir, a gente investiga um pouco, vai atrás. E a Mas gente não consegue. foi aí que a gente parou no Templário. Pronto, então vamos lá. Então, como eu estava falando, essa ordem templária, que foi, na verdade, os criadores do atual sistema bancário, né, conseguiu fazer sistema de compensações através de códigos bem configurados. Essa ordem foi perseguida no final do século XV, mais ou menos, pelo rei de França, e terminou por eliminar ela em toda a Europa. Mas um país, que foi Portugal, conseguiu trazer essa ordem templária com um novo nome chamado Ordem de Cristo e ter a permissão através de uma bula papal para que eles pudessem ficar em Portugal. Então Portugal passou a ser a nata europeia. Nós fomos descobertos pelo que melhor existia no mundo naquela época. Se você quer saber um pouco mais, entra aí no teu YouTube e procure um link chamado Brasil Paralelo. Estudando um pouquinho isso, você vai entender quem era o Portugal que nos descobriu. Tá? Era a nata da nata do intelecto europeu. Mas não da foi época. essa nata que veio para cá. Calma, vamos lá. Vamos lá. Mas assim também não foi para a Austrália. Tá entendendo? A Austrália também recebeu o mesmo princípio, tá? A mesma degradação social receberam. Não é isso, não é possível que depois de 500 anos a gente ainda não tenha aprendido de alguma forma como se desenvolver. Mas a relação que eu quero dizer é o seguinte, tá? Exatamente neste nível, ali lá pelo ano de 1500, em mais ou menos 1517, veio o movimento da reforma. Tá? Nós estamos fazendo 100 anos agora, né? E um pouco mais na frente veio o movimento da contra-reforma também da Igreja Católica. O que eu quero dizer com isso? Que surgiu ali uma escolástica tardia, que foi uma escola escolástica dos tomasianos, ou aqueles acompanhantes de São Tomás de Aquino, e ali nasceu um conceito muito interessante, que não nasceu, na verdade voltou a Aristóteles, que se chama o conceito do valor marginal. Até este momento nós não tínhamos o aspecto de fracionamento dos meios de pagamento. As moedas sempre foram equivalentes aos valores de reserva. Eu emito sobre o valor de ouro que eu tenho em reserva. Perfeito. Tá? Exatamente. Lá pelos anos 70, nós tivemos esse fenômeno que chamou o crédito fracionário. O que eu quero dizer a você é o seguinte: o Banco Central detém 1 e empresta 10. Perfeito. E essa moeda não tem valor real. Quanto mais moeda eu emitir, menos valor vai ter minha moeda. Verdade. E quanto mais moeda eu emitir, mais inflação eu vou produzir. Verdade. Tá certo? Dentro desse processo é que a gente começa a mostrar uma degradação financeira mundial. Não é Brasil, não. Não, inclusive o próprio Portugal, que foi o maior lastro ouro do mundo e que deixou de ser. Mas por que existiu a escolástica tardia no movimento da escola de Salamanca? Porque a inflação estava em alta pela quantidade de ouro do Novo Mundo. O ouro começou a perder valor. Perfeito. Tá certo? E como eu tinha que emitir moedas, tá certo? Eu tinha que emitir um título fiduciário, isso acontecia que eu estava gerando inflação. Então, o que é a teoria do valor marginal? Tá? Que isso você vai ver na escola austríaca. Que diz o seguinte, que o valor, ele não é uma capacidade de custo e de trabalho, é o quanto você precisa. Tá? Então, por isso que nós temos momentos em que, vamos para o mundo, para a agricultura, tem momentos que temos safras em que o valor daquele componente cai e na escassez ele aumenta. Não tenha dúvida. Tá certo? Então, a economia não pode ser ditada pela política. Não deve ser ditada pela política. Tá? O mercado ele se regula sozinho. Quando entra o componente político na economia, o desastre acontece. Muito bem, mas aí entra o processo cultural que mostra que esse país é dominado pela política, não pela economia. E vai ser sempre porcaria subdesenvolvida que nós vivemos. Se não mudarmos toda uma história. Enquanto não tivermos uma capacidade de arbitrar o mercado por ele mesmo, nós vamos ter uma intervenção como, por exemplo, no governo Dilma, Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Ora, qual é a função do Estado em produzir habitação? Não é dessa forma que funciona. Tá certo? Se nós temos escassez de habitação, o que vai existir nas unidades? Esse preço vai subir. Se nós aumentamos a demanda, a oferta dela, ela vai cair. E o que é que acontece? Gera-se bolhas.
grandes bolhas econômicas. Nós estamos vivenciando esse processo não só aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em todos os cantos, porque artificialmente você cria mercado, e mercado não pode ser criado de forma artificial. E foi muito bom você ter falado, por exemplo, na China. A China é uma fraude, entre aspas? Não, ela não passa a ser o principal player dos próximos... A análise não é minha, tá? A análise é do MIT. A China ainda não tem suporte absoluto para ser o grande, digamos, o grande player econômico dos próximos 15 ou 20 anos. Os Estados Unidos continua a ser. Mas a China não é de forma nenhuma um player que você possa desconsiderar, tá? O fato é o seguinte, há um controle muito maciço do governo sobre a moeda e eles brincam com isso. Se as exportações caem, eles desvalorizam. Se ela aumenta... Então, esse controle artificial pode explodir. Mas tem bolhas grandes dentro da China hoje, e uma delas é a imobiliária, que vai gerar uma comoção mundial muito grande. Não tenho dúvida. Tá? E aí eu posso até depois sentar com você para a gente fazer um programa só sobre um personagem chamado Nikolai Kondratiev, ou Nikolai Kondratiev, que foi um economista russo, perseguido por Stalin, na verdade era um dos grandes pensadores do socialismo, até que Stalin perguntou a ele o seguinte: quantos anos o mundo vai levar para se tornar totalmente socialista? E ele se aprofundou no estudo e disse: nunca vai ser socialista, sempre vai ser capitalista. Sempre. E mandaram matá-lo. Ele foi para a Sibéria e depois mandaram matá-lo. Mas o que é que Kondratiev viu? Que existem ciclos econômicos perdulários que duram em torno de 66 anos, que ele batizou como estações do ano. Muito bem. Tá certo? E dentro dessas estações ele descreve o que acontece. Nós estamos agora no final do inverno e começo da primavera. Se você for na internet e olhar quem é Kondratiev, vai ver o que está acontecendo, se não é exatamente aquilo que ele colocou. Vou deixar agora essa análise maravilhosa mundial que você fez, para também fazer uma pergunta a você sobre o seu negócio aqui. O público não está entendendo que o Parque das Flores disse que estava lotado e não vendia mais nada. E que, de repente, está havendo um novo plano aí dentro do Parque das Flores. Explique isso para a gente. Eu agradeço a ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Parque das Flores e sobre o plano total, né? O que ocorre é o seguinte: em um dado momento, a sociedade disse que não queriam mais comercializar jazigos. Fechou, não queremos comercializar. Vamos criar agora um novo conceito comercial, tá certo? Que é um conceito completo. Então, o que acontece? Naquele momento você... Na verdade, não há uma aquisição de jazigo, porque aquilo é uma concessão. Não há uma aquisição de jazigo. Tanto que se você passar 3 anos sem pagar, você a perde. Exatamente. Você perde a concessão. Então, não existe o dono. Não há dono. Há uma concessão de uso. Tanto no processo do que diria venda de jazigo, como agora o plano total. Tá? Não muda o aspecto jurídico da concessão. Só que o Parque das Flores, as tendências mundiais e a tendência nacional é que as pesquisas mostram que o cliente ficava muito avesso à situação de que quando chegava lá, comprava aquela concessão ou pagava pelaquela concessão e teria que pagar a gaveta, o velório, a urna. E nós criamos um processo que diz o seguinte: poxa, você vai pagar mais nada, só vai pagar a tua taxa de manutenção do plano e vai ter direito a todos os aspectos do evento funerário. A isso nós ainda colocamos também alguns conceitos securitários, como título de capitalizações, fica concorrendo a R$30 mil semanais aqueles que compram. Ora, eu já disse isso a você, Geraldo, eu hoje, mesmo sendo sócio, sou comprador do plano e não comprador da concessão. Muito bem, agora me diga uma coisa, não existia mais espaço, e aí, como é que esse espaço foi criado? Não, existia uma reserva de 2.000 jazigos, uma reserva de 2.000, que não é do Parque das Flores, mas da sociedade, tá certo? Que criou esse conceito mais completo. Mas isso é uma tendência. Você vai ver o seguinte: dentro de 10 anos, nem Quer o dizer, hoje você, quando compra o plano, você compra tudo. Tudo. Isso incluindo dependentes? Você pode colocar até 10 dependentes no plano. Mas não é como os planos funerários que tem que ser marido ou parceiro. Eu entendi, é quem você quiser. Você indicou 10, está lá. Então você tem cobertura completa desses 10 eventos. O fato que você diz, mas eu vou ter que pagar pelo resto da vida, você vai continuar pagando. Tomara que eu pague por muito resto da vida. Deixa eu explicar. Quando você compra a concessão, você paga um pouco mais e depois começa a pagar a taxa de manutenção. Você vai pagar pelo resto da vida? Claro que sim. Não vai mudar absolutamente nada, só que agora é uma extensão muito mais clara. E o custo é alto como é? Olha, para quem já tem jazigo, esse custa entre 115 e 130 reais. Tudo bem, para quem não tem? Para quem não tem, está 295 e 340. E aí ele está adquirindo jazigo? Vamos colocar tudo. Inclusive você vai lá e diz: eu quero esse aqui. Você aponta esse aqui que vai ser meu. Muito bem. A relação é a seguinte: se você pegar
R$295 e dividir por 10, dá quanto, Geraldo? R$29,50. Divida por 30 dias, dá quanto? É verdade. Não, esquece É isso. menos do que um confeito de hortelã. É verdade. Então é fazer só a conta. E dá uma tranquilidade, não é para você que se vai, você dá uma tranquilidade para quem fica. Não, é absolutamente. Inclusive tem o seguinte, existe lá um composto que a gente diz o seguinte, por morte desse titular, você já tem um ano pago. Automaticamente. Perfeito. Quer dizer, E continua a valer para os dependentes. a valer para os dependentes, Muito não tem bem. problema. Então, Muito assim, bem. basta buscar a informação e se apropriar um pouco mais da informação. Muito Não se bom. incomode, tá entendendo? Muito Ligue, bem. questione. Eu acho maravilhoso isso, porque é completamente diferente. E eu acho que é o seguinte, a gente tem que falar da vida e da morte. E tem que falar mesmo, porque não é possível. Eu vou receber essa semana uma médica intensivista que vai... Ela está escrevendo um livro onde ela bota exatamente, ela mostra, ela diz que vivencia isso, aqueles limites em que é preciso que a explosão de dentro de você aconteça para a vida e para a morte. É uma coisa sensacional. Fantástica Não é? mesmo, né? Existem grandes estudos sobre isso, Geraldo. Exatamente, o nome dela é Carla Pacheco, vai estar conosco essa Interessante. semana. Esse eu vou acompanhar com toda Acompanhe certeza. mesmo. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço Eu mais só uma lamento vez. que o tempo para você sempre é pequeno, sempre é curto. Mas assim, é o seguinte, vamos pegar um contexto de assunto bem específico e a gente pode desdobrar isso em uma profundidade Com maior. certeza. Tá certo? Eu agradeço a você, o telespectador seu, e como sempre é uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha, sempre, até porque você é meu amigo, que é o título maior que eu posso dar às pessoas com quem a gente divide esse programa. É quando eles, além de tudo, são os meus amigos particulares, os amigos que eu fiz ao longo dos anos. Com certeza, Geraldo. Muito obrigado, pela Sérgio. sua amizade. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Então, os encontros estão marcados. Até lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.